Problema: como você faz para que sua infantaria atravesse a terra de ninguém em segurança sem ser destroçada pelas metralhadoras inimigas? Solução: é só chamar o Porco, um enorme tanque Mark IX convertido em táxi de batalha. É perfeito para o trabalho. Desenvolvimento: nas fases finais da guerra, tanques britânicos romperam com sucesso as linhas alemãs, inaugurando uma nova era bélica. Um dos mais famosos desses primeiros tanques foi o Mark V. Esse veículo distinto, com formato de losango, serviu de base para o proposto veículo blindado de transporte de pessoal Mark IX. Ao invés de romper linhas inimigas, o veículo modificado virou um ônibus blindado para proteger soldados e permitir que eles explorassem brechas abertas pelos tanques principais. O Alto Comando já havia tentado isso antes, colocando soldados dentro do Mark V e outros tanques, mas eles desmaiavam ou não estavam aptos para o combate ao sair. Para aqueles que conseguiam sair para lutar, simplesmente não havia soldados suficientes. Com o Mark V transportando só cerca de 10 soldados extras, deixar uma equipe desorientada numa linha de trincheiras alemã não era uma boa ideia, considerando todos os fatores. O trabalho no novo projeto começou em setembro de 1917 pela Armstrong Whitworth & Company, com o primeiro protótipo pronto para testes em junho de 1918. Projeto e layout. Não havia tempo para construir um veículo do zero, então o tanque Mark V existente foi fortemente modificado, embora tenha mantido o formato geral romboidal. O motor foi avançado, a caixa de câmbio recuada e o casco alongado para criar um espaço aberto onde os soldados pudessem ficar em pé. Os sponsons das armas também foram removidos, embora houvesse aberturas ao redor do veículo de onde se podia atirar. As tropas acessavam o Mark IX por 4 portas ovais nas laterais. 2 ventiladores no teto foram instalados para melhorar a ventilação do espaço apertado. Havia também uma cúpula armada onde o comandante ficava, permitindo que ele olhasse para fora com um pouco de proteção. Dimensões e capacidade. O Mark IX, apelidado de Porco, já que sua seção frontal baixa lembrava o focinho de um porco, era mais longo do que o Mark V em que foi baseado. Ele media 32 pés de comprimento, 13 pés e meio de largura e 8 pés e 8 polegadas de altura. Apesar de maior, pesava 27 toneladas, um pouco menos que o tanque original, por não ter armamentos e ter blindagem mais fina. A ideia era que o Mark IX levasse 50 soldados, mas os testes mostraram que era gente demais para o espaço interno. O número caiu para 30 soldados equipados ou cerca de 10 toneladas de suprimentos levados à linha de frente, seguros contra metralhadoras, mas não contra artilharia ou morteiros. De acordo com as informações coletadas durante os testes, ele conseguia atravessar trincheiras de até 3,8 metros de largura de forma confiável, então podia simplesmente passar por cima das trincheiras alemãs, crateras de bombas e outros obstáculos sem medo de ficar preso. Armas e blindagem. O Mark IX foi o primeiro veículo blindado de transporte de pessoal do mundo, projetado para levar tropas ao campo de batalha, enquanto o poder de fogo ficava para seus primos mais armados. O Porco vinha com 2 metralhadoras Hotkeys para defesa e apoio à infantaria. Em vez de sponsons, ele possuía várias aberturas ao redor do casco, permitindo disparos de fuzil em todas as direções. Embora fosse mais longo que o Mark V, ele era mais leve devido ao menor número de armas e a blindagem mais fina, que podia variar de 6 a 10 mm de espessura, o suficiente para resistir à maioria dos disparos de armas leves, mas ainda vulnerável à artilharia. Motor e desempenho. O Porco era muitas coisas, mas veloz não era. Ele era movido pelo mesmo motor do Mark V com motor a gasolina, Ricardo de 150 cavalos de potência. Isso dava ao Mark IX uma velocidade máxima impressionante de 3,5 milhas por hora, mas apenas em terreno plano e sob condições ideais. O cenário infernal e cheio de crateras da Terra de ninguém dificultava, reduzindo bastante a velocidade. Segundo um teste, sua velocidade máxima em terreno acidentado era inferior a 1 milha por hora. Isso era lento, claro, mas não era considerado um grande problema, levando tudo em conta. Os tanques da época eram feitos para apoiar os ataques da infantaria, então andar mais rápido que os soldados não era considerado necessário. Mais rápido que 1 milha por hora seria ótimo, mas não ficar preso no arame farpado era melhor. O Porco tinha alcance de cerca de 20 milhas embora, só em condições ideais. Embora tenha sido projetado para ser mais espaçoso do que andar em um tanque normal, o Mark IX não tinha um sistema de suspensão, então os soldados sentiam cada solavanco, vala e cratera quando estavam apertados juntos no casulo de aço. Tripulação. O Mark IX tinha uma tripulação de 4, comandante, motorista, um mecânico que operava uma metralhadora e um artilheiro para outra.
O comandante tinha uma cúpula blindada no topo, que lhe dava proteção ao observar fora do veículo. Não havia nem mesmo anteparas ou qualquer outra separação entre a tripulação e o compartimento de tropas, então eles tinham que operar o gigante enquanto trabalhavam ao redor de um pelotão de soldados totalmente equipados sendo sacudidos no interior apertado. A tripulação tinha assentos, mas a infantaria precisava ficar em pé e evitar o eixo de transmissão que atravessava toda a máquina. A variante de assalto anfíbio Mark IX foi o primeiro veículo blindado de transporte de pessoal do mundo, e teve uma produção limitada. Apesar da produção limitada, a ideia de transportar tropas por terrenos difíceis atraía alguns membros das Forças Armadas Britânicas. Pelo menos um dos veículos concluídos foi modificado para atuar como veículo anfíbio. As portas de embarque foram vedadas para evitar vazamentos, e flutuadores foram adicionados ao redor do casco. O porco, que agora foi renomeado como pato, se movia através do giro das esteiras, embora essas fossem suplementadas por tábuas de madeira que eram presas aos elos das esteiras. Essa variante foi testada em novembro de 1918, supostamente no dia 11, o dia do armistício. Foi bem sucedida, em um sentido limitado, sim. Ninguém se afogou, o que foi positivo, e ela flutuou. No entanto, havia desvantagens. Ela era lenta demais para ser útil e tinha uma flutuabilidade muito baixa. Ela era tão baixa na água que não permitia portas de acesso sem risco de alagamento, anulando o propósito de transporte de pessoal. Foi considerado um teste bem sucedido, e as informações serviram para desenvolver veículos anfíbios futuros. Produção e história. A construção do Mark IX começou em setembro de 1917 com os primeiros veículos prontos para testes em junho do ano seguinte. O desenvolvimento foi um pouco apressado e, de acordo com os testes, era desajeitado e difícil de manobrar. Ainda assim, foi aprovado mesmo com suas deficiências e colocado em produção rapidamente. O motivo era que eles eram necessários para o Plano 1919. Nomeado com uma total falta de imaginação, o plano era uma ofensiva massiva em, 1919, que seria liderada pelas forças blindadas da Entente. Os tanques britânicos Mark V e franceses Renault FT liderariam o avanço final contra as linhas alemãs entrincheiradas. Logo atrás dos tanques viriam tantos Mark IX quanto possível, transportando infantaria para consolidar os ganhos e explorar a brecha. 200 foram encomendados antecipando a ofensiva em massa, que talvez encerrasse as hostilidades de vez. Quando o armistício foi assinado em novembro de 1918, só 3 estavam completos, com 36 em construção antes do fim da produção. Ele nunca combateu, mas foi usado como ambulância blindada por pouco tempo. O Mark IX foi uma medida provisória e, embora não houvesse nada de errado com ele, ainda assim foi substituído por máquinas dedicadas e construídas especificamente para esse fim. No fim, o porco serviu como prova de conceito e abriu caminho para veículos blindados de transporte de pessoal e outros mecanizados no futuro. Quase todos os exemplares do primeiro veículo blindado de transporte de pessoal do mundo, incluindo a versão anfíbia, foi sucateada. Hoje resta apenas um Mark novo, o veículo 936, e ele está localizado no Museu dos Tanques em Bovingdon, na Inglaterra. Último de uma nova era de guerra.